começar só me apresentando um pouquinho. Eu sou neuropsicólogo, trabalho com avaliação neuropsicológica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte, sobre esse braço da neuropsicologia, né? Trabalho com crianças e adolescentes aqui em Goiânia, em consultório próprio, né? Trabalho também com pessoas com deficiência em duas instituições, na Associação Pestalozzi e na APAE daqui de Goiânia. Então, tem uma experiência, mas a gente está sempre aprendendo e essa área é extremamente fascinante, como vocês vão poder ouvir aqui. Já quero pedir para vocês que qualquer dúvida, qualquer coisa que for surgindo, mesmo durante a fala, podem ou levantar a mão, ou fala, ou manda aí no chat. Se mandar alguma coisa no chat eu não ver, pode falar aqui para a gente ir respondendo, para não deixar passar nada, tá bom? Então, assim, primeiramente falar um pouquinho, né, sobre essa área da psicologia, que é a neuropsicologia, uma área de certa forma, nova, mas extremamente importante, extremamente significativa, né, que hoje tem uma importância muito, muito grande e tem sido dada cada vez mais essa importância para a neuropsicologia. Então, basicamente, na neuropsicologia, a gente vai lidar com a relação comportamento, sistema nervoso, comportamento cérebro, e vamos auxiliar de uma maneira integral na melhora na formação de um sujeito, né? Seja ele criança, adolescente, idoso. Então, a neuropsicologia trabalha com todas as etapas do desenvolvimento. Basicamente, de uma forma mais geral, a gente divide a neuropsicologia em três partes, né? Na avaliação neuropsicológica, na reabilitação neuropsicológica e na área de pesquisa, né? A área de pesquisa, ela abrange a neuro como um todo. Então, para se pesquisar em neuropsicologia é extremamente importante e é uma área que todos os dias tem conhecimentos novos, então é extremamente ampla e dá para a gente uma possibilidade muito grande no nosso trabalho. A área de reabilitação, como o nome já diz, é quando a gente tem que reabilitar funções, quando a gente vai ajudar o sujeito a reabilitar alguma função da qual não esteja dentro do esperado, e a área de avaliação, que particularmente é a área que eu mais gosto, que é a área que eu trabalho, né? Que é a avaliação neuropsicológica, que vai avaliar funções cognitivas para tentar auxiliar sujeitos, auxiliar as pessoas a qualquer problema e a melhorar o desenvolvimento dessas pessoas. Então, dentro dessas três áreas, é extremamente amplo o que a gente pode fazer com os conhecimentos que a gente adquire na neuropsicologia, né? As três, tanto a avaliação, quanto reabilitação, quanto pesquisa, são áreas que têm crescido de maneira muito significativa, principalmente nos últimos anos. Tem alguém com a mão levantada? João? É. Alguma dúvida, João? João, quer perguntar alguma coisa? Agora que eu vi que tem a mão levantada aqui. Não? Deve ter levantado ali errado. Ele não percebeu. É. Não tem problema, não, tranquilo. Então, é, então, qualquer uma dessas áreas, qualquer uma desses três braços da neuropsicologia, nós podemos destrinchar, podemos ajudar muito as pessoas que nos procuram. Quem pode fazer, quem pode buscar uma ajuda neuropsicológica? Como eu disse, a neuropsicologia ela atende pessoas de qualquer idade, desde bebês a idosos. E em todos esses três campos, tanto na reabilitação, quanto na avaliação, quanto em pesquisa, não é? Claro que é muito mais comum uma pessoa buscar uma ajuda neuropsicológica quando se existe um problema,
ou quando se quer levantar as potencialidades. Então, quando você quer saber potencialidades ou dificuldades de uma determinada pessoa, é, você busca uma avaliação neuropsicológica. Quando você quer auxiliar determinada pessoa a ter um desempenho melhor, você busca uma reabilitação para alguma função que não esteja dentro do esperado, né? Então, é uma área que é extremamente ampla e que nos permite trabalhar de formas muito significativas. Onde que atua uma pessoa que trabalha com neuropsicologia, né? A gente tem a neuropsicologia clínica, que eu acho que o mais comum aí que a gente vai conseguir ver, que vai trabalhar ou com avaliação ou com reabilitação, né? Temos a neuropsicologia hospitalar, para tratamentos pré e pós-cirúrgicos. Então, o neuropsicólogo dentro do hospital é uma figura extremamente importante, significativa, né? Principalmente para cirurgias neurológicas ou para traumas, né? Para acometimentos, para traumatismo crânioencefálicos, para acidentes vasculares. Então, tudo isso é, é a área de atuação do neuropsicólogo, né? Pedro, Hoje a gente eu tenho pode uma falar. dúvida. Eu tenho uma dúvida aqui. Aham. Quando você fala da avaliação neuropsicológica no contexto hospitalar, quais são os instrumentos que esse neuropsicólogo pode utilizar para fazer essa avaliação? Então, usualmente, quando a Hum, gente pensa em uma avaliação neuropsicológica, se a gente pensar fora desse contexto uhum, hospitalar, vou dar um exemplo de uma avaliação minha mesmo, por exemplo. Quando eu vou fazer a avaliação de uma criança de 6 a 10 anos que vem no meu consultório, eu já explico para os pais que eu vou gastar ali entre 10, 12 sessões, explico todo o processo de anamnese, todo o processo de devolutiva do laudo que vai ser feito ao final. Usualmente, num ambiente hospitalar, essa avaliação ela é rápida, principalmente num contexto cirúrgico, né? É uma avaliação que muitas vezes você vai fazer de um dia para o outro. Você tem algumas horas para fazer uma avaliação pontual de acordo com a necessidade daquele sujeito. Então, vamos, por exemplo, um sujeito que vai fazer uma cirurgia neurológica e aí a equipe médica pede uma avaliação neuropsicológica de alguma função específica, dependendo de onde ele for, que área que foi acometida, que área que ele vai fazer essa cirurgia. E aí o instrumento vai variar de acordo com isso, né? A gente tem instrumentos de rastreio, instrumentos rápidos, que são utilizados ali, que podem ser utilizados, e que vão dar uma dimensão do que essa equipe hospitalar precisa, né? Então, os instrumentos vão variar de acordo com a necessidade, de acordo com o que for solicitado ali pela equipe, por exemplo, dentro de um contexto hospitalar, né? E aí são bastante variados, mas a principal diferença e a principal peculiaridade que vai acontecer no ambiente hospitalar é a necessidade, a velocidade com que a gente vai precisar fazer essa avaliação, né? Mas as relações, a relação cérebro-comportamento, sistema nervoso, comportamento que eu vou passar ali, ela é basicamente a mesma, uhum, né? Hoje a gente tem também a psicologia, a neuropsicologia já atuando de forma mais significativa, tanto no ambiente escolar, no ambiente forense, né? No ambiente forense, a gente tem a atuação de neuropsicólogo também. A psicoeducação é extremamente importante que a gente consiga. E quando a gente pensa nessas áreas de atuação, a gente pensando em pessoas especificamente, tanto no pré-escolar, na criança ali de 0 a 6 anos, tanto na criança de idade escolar, o adolescente, o adulto e o idoso, todos ali existem demandas. Para vocês terem uma ideia, tem um dado atualizado, se eu não me engano, do ano passado, a Organização Mundial de Saúde já falou mais ou menos 20% das crianças têm alguma necessidade em saúde mental. É um campo extremamente amplo e que vai chegar essas demandas para a gente. Então, assim,
quando a gente pensa na pessoa idosa, né? Os casos de demência, os casos de acometimento, tudo isso, a avaliação neuropsicológica ajuda a mensurar, a gente saber como lidar melhor com isso, e a reabilitação vai atuar nessas funções que estão prejudicadas. Então, a partir do momento que eu tenho uma avaliação bem feita, que me direciona à necessidade do sujeito, eu consigo estabelecer um plano de reabilitação mais eficaz para esse sujeito também. E tudo isso é papel do neuropsicólogo hoje, né? Pedro, é uma curiosidade agora, tá? Uhum, A gente que atua em consultório, a gente vê muita demanda, é, principalmente, né, na atualidade aí, frente às avaliações neuropsicológicas na infância, né? Então, uhum, é muito comum a gente lidar com crianças que estão em processo de investigação. E sim. o idoso também, como você acabou de pontuar, também não é tão incomum você ver esse movimento da neuropsicologia com o idoso. Dentro da sua experiência, né, enquanto Uhum, neuropsicólogo, quais são as principais demandas no adulto? O que que faz uma pessoa adulta no seu contexto, tá? Porque é muito relativo, mas na sua uhum. experiência, o que faz a pessoa adulta buscar uma avaliação neuropsicológica? Quais são as maiores demandas na sua experiência? Olha, na pessoa adulta, vou falar primeiro da pessoa adulta, depois Uhum. por os outros. Eu faço avaliação de adulto também, não é o meu um foco, mas eu já fiz, até comecei na graduação com avaliação de adulto. Princ- Quando a gente pensa lá na criança, normalmente, as demandas da escola, quando muda, entra na escola, começam a ter demandas diferentes. Muitas pessoas conseguem ter mecanismos compensatórios. No adulto, chega um momento, tanto na faculdade ou na vida laboral dele, que esses mecanismos compensatórios passam a não funcionar tão bem. E por algum funcionamento específico, por alguma dificuldade específica, o adulto não consegue funcionar da forma como ele deveria. Não tem a funcionalidade específica dele. E aí isso pode significar uma dificuldade atencional, pode ser um adulto que procrastina no trabalho, pode ser um adulto que não consegue é, parar, não consegue se fixar em locais de trabalho específicos, por conta dessas dificuldades e quando isso começa a atrapalhar a vida da pessoa, né? E quando, Começa a e quando você atrapalhar em fala, algum são ponto. temas bastante comuns, né? Procrastinação. Para quem está em consultório, a gente entende que é uma queixa bem frequente de paciente, né? A Extremamente procrastinação. frequente, sim. E Uhum. muitas vezes é até engraçado. Em consultório, às vezes a pessoa narrando fatos e narrando a história para você, você vai, obviamente, pensando aquilo dali. E muitas vezes é tão claro algumas dificuldades que a pessoa tem, mas que ela mesmo não percebe. Que ela narra fatos da vida dela, em que a dificuldade atrapalha ela, mas ela não está percebendo. Ela só está literalmente narrando o fato para você. E são dificuldades que muitas vezes terceiros percebem. A última avaliação de adulto que eu fiz, eu tinha feito uma avaliação de uma criança por uma indicação da escola, e o padrasto dele, a mãe dele já tinha me queixado algumas coisas do padrasto, e ele foi no médico, e o médico solicitou uma avaliação neuropsicológica para ele. E aí ela me perguntou, eu já não fazia avaliação de adulto mais, mas como eu conhecia, porque eu fiz a avaliação do filho, eu fiz a avaliação dele. E eram totais sinais de desatenção, um funcionamento executivo muito abaixo do esperado e que atrapalhava muito ele. Ele conseguia se virar um profissional bem-sucedido na área dele, autônomo, mas que quando a gente vê o recorte, ele poderia estar num funcionamento extremamente melhor, né? E não penoso para ele. A gente vê que o funcionamento dele dava certo, até certo ponto, mas que ele penava extremamente para funcionar daquela forma, porque ele não compreendia as dificuldades que ele tinha, né? E era um adulto com TDAH, né? Que a gente imagina que um transtorno do desenvolvimento, óbvio que é muito mais comum a gente diagnosticar isso lá na criança, mas quando não
a gente não faz esse diagnóstico na criança, a gente usa a história prévia do sujeito para avaliar e, obviamente, as dificuldades que eles estão tendo. Então, como eu disse, no adulto, às vezes a demanda faz com que os mecanismos que ele já use para compensar as dificuldades não funcionem mais tão bem quanto funcionava, né? Não funcionem mais da mesma forma. E aí começam a surgir dificuldades que levam a essa necessidade, né? Outro caso que é bastante comum em adulto, tanto em adulto quanto em idosos, e é menos comum um pouco em crianças, são os traumatismo crânioencefálico, acidente vascular, acometimentos cerebrais de uma forma geral, né? Os acometimentos também podem levar a uma perda de função, e aí na avaliação a gente precisa mensurar esse funcionamento, mensurar até que ponto determinado acometimento pode ter atrapalhado a pessoa, né? Na criança, por outro lado, os transtornos do desenvolvimento são os que mais chegam para a gente em consultório, né? São os que mais aparecem. Como eu disse, o início da vida escolar, como chega numa demanda diferente, tanto para a criança ter que socializar mais, quanto para ela ter que aprender mais coisas, e isso pode gerar mais dificuldades, então, usualmente, é a idade em que mais se procura, em que mais se aparece a necessidade da realização de uma avaliação. É mais comum nessa época. Temos também casos em que a avaliação ela é, inclusive, um procedimento obrigatório, né, para diferenciar alguns casos de deficiências intelectuais, para você refinar um diagnóstico, você saber se uma criança tem uma deficiência intelectual, por exemplo, se chega alguém com hipótese de uma deficiência intelectual e uma dislexia. Se ela tem uma deficiência intelectual, isso já explicaria todo o contexto dela. Mas se for uma dislexia, é uma forma diferente de eu lidar, de eu trabalhar. Então, muitas vezes eu preciso refinar isso para que a reabilitação, para que o processo de desenvolvimento dessa criança seja melhor, seja mais eficaz, tenha uma eficácia melhor. E isso, obviamente, vai pesar em outros aspectos, como eu disse, em aspectos jurídicos, né? Esse diagnóstico ele vai ter um peso maior. Então, é necessário uma avaliação que consiga, de certa forma, abarcar esse sujeito como um todo, né? Então, esse campo da avaliação, nesse ponto, é extremamente necessário, né? É extremamente necessário. São diferentes sujeitos que buscam a avaliação. Muitas vezes, solicitação da família, a maioria das vezes, solicitação médica e solicitação de escola, né? As escolas acabam que, por estar nesse ambiente em que a criança tem um comportamento específico, ela, ela acaba necessitando muito de respostas até para saber como trabalhar melhor com essa criança, com esse indivíduo. Então, isso acaba sendo muito útil para eles um resultado de avaliação, né? Eu, por exemplo, sempre, em todas as avaliações que eu faço, eu vou na escola, eu tenho uma sessão na escola da criança, e usualmente eu explico o laudo, os resultados, os achados da avaliação também para a escola. Obviamente, explico isso para os pais primeiro, toda a devolutiva é feita com os pais, mas eu faço esse processo também com a escola, né? Porque é extremamente necessário que eles saibam como lidar e saibam o que foi encontrado ali nessa avaliação. Então, assim, em termos de locais de trabalho, de mercado de trabalho, é extremamente amplo. Hoje a gente é extremamente requisitado, né? É extremamente requisitado. A avaliação é um processo que, como eu disse no começo, cada vez diferentes profissionais têm dado mais valor à avaliação, né? Então, tem solicitado mais avaliação, tem entendido que a avaliação pode auxiliar de uma forma melhor, então tem sido cada vez mais requisitado.
em todas essas faixas etárias, igual a gente estava conversando, né? Pedro, a gente vê muito questionamento de profissionais que às vezes querem entrar na área da neuropsicologia, na área, na ramificação de avaliação, e até alunos nossos, né, que eles questionam muito a questão assim, para que eu vou fazer neuropsicologia, sendo que o psiquiatra vai dar um diagnóstico Uhum. e pronto. Uhum, sim. E isso, assim, e realmente, hoje isso acontece bem menos, ainda bem, né? Muito menos. E é engraçado que até muitas vezes as próprias pessoas questionam isso. Quando eu até divulguei a live aqui, né? E uma pessoa veio me procurar e falou que tinha uma sobrinha que tinha sido diagnosticada desse jeito, né? Com 5 minutos, e ela tinha ficado muito indignada, porque tinha passado medicação, e, e ela falou que ia levar em outro profissional, porque alguém falou para ela que esse outro profissional solicitava avaliação, e ela queria uma avaliação. E ela veio para me perguntar como que funcionava uma avaliação, né? E eu expliquei em linhas gerais, mas as próprias pessoas, os próprios pais, educadores, já estão entendendo que existem situações que vão ser feitos diagnósticos assim, mas que a avaliação ela é muito mais refinada e ela dá um conhecimento sobre o desenvolvimento daquela pessoa extremamente maior, né? Extremamente maior. E hoje, como eu disse, em alguns casos, a avaliação já é obrigatória, em alguns casos a gente já tem que ter, principalmente em casos judiciais, a gente já tem que ter uma avaliação para que se confirme ou se refute algum diagnóstico, né? E os próprios profissionais, tanto médicos, eu tenho diversos profissionais médicos que indicam avaliação, que mandam avaliação e discutem o caso. Alguns não gostam tanto de discutir os casos, mas alguns a gente conversa sobre os casos, porque é extremamente importante. E é extremamente importante que a gente, isso vale para os dois lados, tanto a gente quanto outros profissionais de outras áreas, entendam até que ponto que a gente vai avaliar e até que ponto que é necessário que tenha um outro profissional, né? Por muitas vezes eu me esbarro com alguns achados biológicos que eu não me vejo com competência total suficiente para avaliar. Então, é muito comum, por exemplo, criança com desregulação hormonal ou um sintoma de alguma desregulação hormonal. E eu não posso avaliar se ela tem uma desregulação hormonal, se isso está influenciando realmente, sem eu indicar para o médico, sem o médico solicitar exames. Eu tenho uma paciente hoje, ela é minha paciente de psicoterapia, mas é uma paciente que eu fiz avaliação, que ela tem hipotiroidismo. Na época não se sabia do hipotiroidismo. E a tireoide tem uma influência extremamente significativa em várias questões a nível do nosso sistema nervoso central e, consequentemente, a nível de comportamento. Então, foi necessário um terceiro médico, um terceiro sujeito, porque ela veio de um neuro, foi encaminhada para o endocrinologista e voltou. Então, todo esse conjunto que montou a avaliação dela. Foi todo esse conjunto que resultou no laudo dela e que a gente consegue, depois daí, ter um processo de reabilitação muito mais eficaz, né? Muito mais eficaz. Então, assim, os profissionais também têm percebido essa necessidade, né? Isso como eu disse, tem sido muito mais comum a solicitação de avaliação neuropsicológica, e em todos esses ambientes que a gente tem que eu comentei, né? Em todos esses ambientes isso tem acontecido cada vez mais. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, algo que queira saber sobre a neuropsicologia? Vocês podem participar sem problema, tá bom? Pedro, enquanto área de psicologia, uma área da psicologia, é possível afirmar que hoje a neuropsicologia é como se fosse ou está caminhando para um nicho de mercado da psicologia? Sim, sem dúvida nenhuma.
até porque é muito específico, né? Mesmo, como você disse, é um braço aqui da psicologia, mas que é tem as suas especificidades, né? E como eu disse, tem sido cada vez mais necessário, cada vez mais procurado. A gente ainda tem algumas demandas que estão sendo cada vez mais supridas. Por exemplo, era muito comum a solicitação médica de avaliações neuropsicológicas e os planos de saúde não cobrirem a avaliação neuropsicológica, né? Que é um procedimento caro, não é um procedimento barato. Então, a avaliação neuropsicológica é cara, ela não é acessível para todas as pessoas. Como eu disse para vocês, eu trabalho em duas instituições de pessoas com deficiência. Eu tenho convênio do consultório com uma dessas instituições. E o médico de lá sempre solicita avaliação. A avaliação para lá a gente faz num preço menor, porque a gente lida com um público que não consegue pagar uma avaliação se não for fazer dessa forma. E é um público que tem extrema necessidade dessa avaliação. Hoje, por exemplo, pensando em mercado, em nicho de mercado, como você perguntou, os planos de saúde, alguns já entenderam essa necessidade, então eles ainda não fazem, mas eles reembolsam. Eles reembolsam boa parte do valor da avaliação, tem um teto, né? Pedro, Mas eles reembolsam. eu acho, eu posso estar errada, tá? Porque já tem alguns anos. Uhum. Até uns anos atrás, o IPASGO, ele ainda atendia a avaliação Avaliação. neuropsicológica. Porque eu Uhum. já tive pacientes no consultório que fizeram avaliação pelo Pelo plano, IPASGO. Uhum. mas naquele formato, né? Assim, Uhum. Sim, muito difícil você encontrar um profissional que atenda pelo plano, porque os valores sim. pagos são valores muito abaixo do investimento que se faz dentro do contexto terapêutico. Mas até uns anos atrás o IPASGO fazia, não sei se ainda faz. Sim, eu também não sei essa informação exata. Teve um congresso de neuropsicologia recente que a gente participou e o pessoal, na época, tinha me dito que não estava fazendo mais, mas eu não sei se era porque estava suspenso ou porque não tinha Uhum, mais mesmo, né? Então, também não tenho essa informação com certeza, porque o que chega para mim no consultório, o que eu faço muito é essa questão do reembolso. O reembolso, a uhum. gente faz uma carta para o plano e o plano reembolsa parte do valor para o paciente. Mas mesmo fora do plano, a procura é Grande. muito grande. A procura da avaliação é muito grande. Então, assim, eu, por exemplo, fazia muito avaliação de pré-escolar. Hoje eu quase não faço avaliação de pré-escolar porque são instrumentos diferentes, é uma avaliação um pouco diferente. Então, essa semana chegaram 3 avaliações de pré-escolar, né, que é de 0 a 4 a 5 anos. Então, aí eu repasso essas avaliações, eu encaminho. Tem alguns colegas que fazem avaliação de pré-escolar, então eu encaminho. Mas, assim, cada vez mais tem sido solicitado e cada vez mais tem aparecido para a gente em consultório. E eu acredito que vai ser uma área que vai estar em constante crescimento, né? Sim, sem dúvida. Pelo que a gente vem acompanhando, hoje as pessoas têm um nível de conscientização maior, conseguem identificar demandas de uma forma mais fácil, né? Se eu Uhum. parar para comparar alguns anos atrás. Então, eu acredito que hoje a neuropsicologia é uma área que ela está crescendo e vai continuar crescendo Vai aí continuar crescendo, sem dúvida nenhuma. Está em pleno frente às crescimento. demandas, sim, frente às demandas aí que a gente entende que são necessárias, né? Sim, Tanto na escola, nos vários contextos, basicamente, né? sim. Aí a gente vê esse movimento, a primeira turma da neuropsicologia, a nossa primeira turma da neuro de pós-graduação, está já na parte prática, né? E Aham. agora iniciamos com a segunda turma também. Então a gente Uhum. vê também que tem esse movimento dos profissionais de buscarem também esse nicho, de conhecerem esse nicho de mercado também e estarem Sim. investindo nisso, né? Sim. Uhum. E investindo em uma coisa, eu poderia falar assim, né?
instrumentos que são nossos também, que são peculiares à profissão também, né? Então, assim, Exatamente, ainda né? tem essa ramificação ainda. Ainda tem essa questão, né? A gente faz uso de instrumentos que são exclusivos de psicólogo, então tem peculiaridades que são exclusivas do psicólogo, e a neuropsicologia, que você até falou sobre o esclarecimento das pessoas, Sim. e isso é tão mais claro porque já uns 4, 5 anos atrás, 90% das avaliações que eu fazia eram solicitação médica. E os outros 10%, 9% eram de solicitação de escola. Hoje, Pedro, tenho muita demanda da própria família. A própria família. E normalmente eles entram em contato e eles perguntam para a gente assim: qual que é o caminho? Eu vou eu vou num pediatra, eu vou num neuropediatra, eu vou num psiquiatra, ou eu vou aí, faço uma avaliação e você leva. E aí a gente explica todo esse contexto, né? Mas é muito comum a procura da própria família agora para avaliação, né? e houve também há também, na verdade, uma quebra de paradigmas, né, de preconceito, né, em relação aos diagnósticos, às avaliações. Então, acredito também que isso contribuiu muito para essa abertura Sem da dúvida. neuropsicologia no mercado, né? Sem dúvida. É, antes, é, o diagnóstico, óbvio que ele ainda é visto de uma forma diferente, mas é muito menos pesado, menos denso do que ele já foi visto um tempo atrás, né? Eu vejo pelas minhas sessões de devolutiva, são extremamente diferentes hoje, porque, primeiro, as pessoas já têm mais conhecimento. Então, quando você vai tratar de um assunto específico numa entrevista de devolutiva, que você vai explicar todo um laudo, óbvio que durante a avaliação você já foi conversando com aquela família, mas é extremamente diferente a forma que se recebem aquilo, né? E já pensam em possibilidades de reabilitação, em possibilidades de futuro, em prognóstico, em como que vai funcionar, o que que isso muda. Antes era, a maioria era apenas assim, é esse diagnóstico e eu vou ter que fazer, vou ter que ver o que que eu vou fazer, né? Hoje em dia já acho que muito por conta dessa quebra de paradigma mesmo, a gente já tem, além de uma procura maior, um conhecimento maior, e o que é melhor para a gente. Facilita bastante para a gente também em consultório, né? É muito melhor para a gente em consultório dessa forma. Sem contar que potencializa bastante, potencializa muito o nosso trabalho mesmo, a nossa forma de trabalhar, né? Pedro, qual seria o valor, mais ou menos, que é muito relativo lá de valores, né, de avaliações Sim. neuropsicológicas ali, mas qual Hum. seria uma base de uma avaliação neuropsicológica? Então, hoje mesmo, eu mesmo no consultório, a minha avaliação custa R$ 3.900. Como eu falei, eu gasto em média, não dá para falar uma média certinha, até média de sessão é complicado, É mas eu relativo, gasto, né? é muito relativo. Eu gasto uma média a gente fala que é uma média de 10 sessões, mas durante a avaliação eu já vou explicando ali para a família que isso pode mudar um pouquinho. Mas a minha faixa de preço, normalmente, eu cobro isso. Como eu disse, eu tenho um convênio com o pessoal de uma das instituições que eu trabalho, e eu faço num valor bem menor para eles, até tem um pessoal da instituição que me ajuda, mas para eles lá eu faço avaliação a 1.800, 2.000, já fiz até um pouco menos que isso. Mas essa é uma avaliação extremamente barata perto da avaliação usual, né? Do preço de avaliação que a gente faz no consultório em média. E é caro por quê? Primeiro porque é trabalhoso, né? É o nosso trabalho que está ali. É um investimento, claro, que a gente faz, mas que, além de ser extremamente satisfatório pelo trabalho em si, compensa extremamente financeiramente também, né? E não é sobre preço, é sobre valor, né? Exatamente. O valor que você Sim, dá no seu trabalho, no seu sim, atendimento, no uhum, investimento financeiro, né? Porque os sim, instrumentos também não são instrumentos baratos, né? Então, sim, não é sobre uhum. preço, é sobre valor, né? Os instrumentos não são baratos. A gente precisa
obviamente, está se atualizando sempre. Se a gente for olhar aí, de toda semana tem instrumentos novos, tem instrumentos restritos a psicólogos, instrumentos não restritos que estão chegando aí, que estão sendo atualizados, e tudo isso a gente precisa estar sempre indo atrás. Então, tudo isso tem um custo e também tem um retorno para a gente em termos disso, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma sessão, normalmente, vou dar um exemplo, por exemplo, do que eu faço quando tem qualquer solicitação de avaliação. Normalmente as pessoas dão o meu telefone pessoal, então a mãe conversa comigo, né? E depois eu passo o telefone da minha assistente que mexe com agenda, com horário, com essas coisas. Mas normalmente eu explico para a pessoa, falo, olha, eu vou te explicar basicamente aqui, mas faz assim, vai lá no consultório, a gente marca uma sessão, não tem custo nenhum se você não for fazer, não tem custo. Mas aí lá eu vou te explicar direitinho, né? E aí nessa primeira sessão, normalmente eu já marco 2 horários, porque além de eu explicar a avaliação, aí eu já vou fazer a sessão de anamnese ali no meu caso, eu faço com os responsáveis, porque eu trabalho com criança e adolescente, né? Então eu já vou fazer ali com os responsáveis. E aí, nesse momento, a pessoa começa a ter uma dimensão melhor do que é o trabalho, do que a gente vai fazer ali, né? E aí eu tento explicar da melhor forma, o passo a passo que vai ser feito ali na avaliação, e, e isso acaba que eu vejo também que as pessoas preferem, porque elas acabam sendo mais esclarecidas do que está acontecendo ali, né? De como que está sendo esse processo em si, né? É, outra parte extremamente importante aí da avaliação, agora falando só do braço da avaliação, sem pensar na reabilitação, ela gera um laudo, que é um documento, né, um documento de extrema importância, tanto quando a gente for pensar para casos médicos, para casos judiciais, é um documento em que você está colocando ali todos os seus achados, todas as suas impressões e todo o seu conhecimento clínico. A parte clínica, o laudo, ele é clínico, ele é basicamente você reafirmando ou refutando hipóteses que você levantou sobre um sujeito, é, usando dados que você conseguiu apreender ali. E é um documento extremamente denso, extremamente importante, extremamente significativo e que tem tido cada vez mais validade também, né? Em todos os âmbitos, tanto hospitalar quanto forense. E é assim, extremamente satisfatório quando você consegue elaborar um laudo ali extremamente bem feito, que você consegue ver o resultado naquele sujeito e você consegue promover um desenvolvimento melhor naquele sujeito ali por conta da forma como você avaliou, né? Na reabilitação, hoje eu já não trabalho com reabilitação igual eu trabalhava antigamente, mas é justamente por uma questão de preferência mesmo, porque a demanda da reabilitação é tão grande quanto a demanda da avaliação, Avaliação. né? Então, para quem for trabalhar com reabilitação neuropsicológica, a demanda também está ali no mesmo patamar, não tem diferença. E na reabilitação também a gente tem esse. Quando você vai fazer uma reabilitação, que você pega uma avaliação, chega para você já com uma avaliação, que é uma avaliação bem feita, detalhada, a sua reabilitação é extremamente melhor, extremamente mais eficaz, e acaba sendo muito melhor para você conseguir ajudar o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, né? E quando a gente pensa em fazer isso, a gente entende que tem uma gama de sujeitos envolvidos ali com aquela. Quando é com a criança, tem os pais, tem o professor, tem os colegas, tem um tanto de gente que convive com aquela criança ali. Quando você pensa no idoso, tem os filhos, tem a família que cuida, tem os cuidadores, que vão ser influenciados pelo trabalho que você está fazendo, né? Que vão ter uma influência do trabalho que você está fazendo ali, né? Então, é extremamente satisfatório quando a gente consegue auxiliar no desenvolvimento assim.
E aí você falou uma coisa interessante, né? O laudo bem elaborado, né? Então, saber Sim, redigir documentos psicológicos faz muita diferença em muita qualquer diferença, avaliação que você exatamente. faça, né? Sim, É sempre bom ressaltar isso, isso. porque a gente também escuta muita crítica por conta dos médicos também, dessa constante de receber laudos não tão claros, não tão bem elaborados, né? Que não são tão específicos, não. Então, saber também Sim, redigir um documento psicológico, como disse, né? É de fundamental importância também, quando a gente pensa nessas exatamente. avaliações aí. E quando a gente escreve um laudo, a gente tem que pensar que um profissional da área pode lê-lo, um psicólogo vai ler, que vai ter um conhecimento maior sobre testes, sobre funções que eu estou fazendo ali, mas eu estou escrevendo ele para os pais, no meu caso, das crianças, estou escrevendo para o médico. Eu brinco muito com os pais que chegam lá, quando eu explico o laudo todinho, eu falo, o médico não vai olhar as tabelas aqui. Ele vai ler o que eu escrevi de conclusão. As tabelas, para ele, pode ser que não vai fazer significado nenhum. Quando tiver lá uma tabela de um resultado de um teste, eu ponho, obviamente, os parâmetros, então ele vai saber se está abaixo, se está acima, dentro do que eu. Mas ele está interessado no meu achado clínico, na parte clínica, no que eu estou falando para ele ali, que aquilo significa, que é o significado daquilo, né? Então, a elaboração do documento é de extrema importância para que você consiga transparecer o seu achado ali, né? Para que você consiga comunicar para as pessoas o que que foi encontrado na avaliação. Além disso, ainda tem as questões legais do documento. A gente tem resoluções, tem a resolução do CFP, que faz com que que rege esse documento, né? Então, assim como todos os outros documentos que a gente vai escrever. Então, é extremamente importante um laudo bem feito, com as informações necessárias, com as informações coerentes ali. Então, é extremamente importante. E a construção do laudo, para ele ser bem feito, ela começa lá na primeira sessão, na demanda, se você faz uma anamnese bem feita, você já tem meio laudo bem feito, né? Porque aquela história clínica ali, ela vai te direcionar durante todo o seu processo de avaliação, durante toda a sua testagem. E aí sempre o pessoal fica muito curioso desse processo de avaliação especificamente. Então, quando chega para mim uma avaliação neuropsicológica, eu tenho, obviamente, principalmente se ela vem com um encaminhamento médico, tem suspeitas diagnósticas ali, eu já tenho um norte para minha avaliação. Eu já sei mais ou menos o que está acontecendo que foi solicitada essa avaliação. Outra coisa que me norteia é a história clínica. Quando eu pego fatos ali com a família, desde então, quando a gente começa, eu começo lá na gestação dessa criança e venho com fatos relevantes da história clínica dela ali que vão me direcionar mais. É o meu segundo direcionamento. Quando eu começo a avaliação, é o meu terceiro direcionamento. Eu começo com testes mais amplos que vão me mostrar, olha, aqui eu tenho que direcionar para esse caminho. Ou aqui eu não preciso ir porque aqui não tá com um prejuízo significativo que eu tenho que avaliar agora. Então, fala assim, Pedro, toda vez que chega, você faz o mesmo protocolo, a mesma sequência, o mesmo número de sessões? Não. Eu tenho, obviamente, os meus instrumentos, inclusive os preferidos, tenho a minha bateria básica, tenho, mas o que vai me direcionar dentro de um processo de avaliação é o sujeito, né? É o sujeito, é a forma como esse sujeito responde esse teste e, principalmente, que é o que a gente mais tem que aprender, eu acho que quando a gente pensa na pós, óbvio que a gente vai aprender toda essa parte teórica e isso é extremamente importante, mas a gente tem que aprender que o clínico pesa mais, que o meu olhar clínico ali ele vai valer mais. E esse Não é? feeling a gente consegue pegar quando a gente está envolvido na área, quando a gente está. Dar um exemplo para vocês: eu posso ter o melhor instrumento para avaliar um construto específico. Aí, no dia, o meu sujeito invalida esse instrumento. Isso, às vezes, acontece, a gente fica com raiva mesmo. Tem uns testes que eu fico meio bravo quando eles são invalidados, que tem uns testes que a gente gosta muito. E aí, no dia, a criança está brava, está com sono. Você vê que, claramente, o resultado que aquilo ali vai te dar, ele não é Não é significativo. objetivo. Eu não posso colocar aquilo ali num laudo.
né? Eu estou mentindo para mim, para a criança, para o médico, para o pai, para quem for ler, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar uma outra forma de avaliar esse construto. Eu tenho que pensar um outro instrumento, tenho que pensar uma outra atividade, eu tenho que olhar uma forma diferente de avaliar aquilo dali. Para isso, eu tenho que ter conhecimento dessas funções cognitivas, né, do que obviamente eu estou avaliando, do que eu posso utilizar para avaliar, mas principalmente eu tenho que ter esse feeling clínico que é o que vai me direcionar, né, que é o que vai me colocar ali no caminho certo de fazer uma avaliação da melhor forma possível. Não é só resultado de teste, né? É todo um raciocínio lógico, é uma elaboração, né? É uma junção de percepções, de resultados na construção desse laudo e desse olhar, né? Sobre o paciente da gente, né? Sim, Do cliente da gente quando chega. exatamente. Pessoal, eu te cortei, Pedro, para Não, falar. pode falar, pode ficar à vontade. Nós já estamos caminhando para o fim da live, né? Eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma demanda, algum tópico que nós não mencionamos aqui na live. Se quiserem perguntar qualquer coisa, aproveitem. Não é muito comum que durante. Aproveite muito do Pedro aí, que ele tem uma Não é vasta muito comum experiência em neuropsicologia. que a gente tenha muito contato, assim. Então, quando tem, aproveita, tira, pergunta. Por mais que às vezes pareça uma dúvida que não faz sentido, mas é um questionamento. E, como eu disse, é uma área que é muito ampla, né? Pedro, Então, você consegue me ouvir? estou ouvindo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Eu sou estudante de psicologia, sou do sétimo período. Já tenho como decidido a minha base teórica, que é a terapia cognitivo comportamental. Uhum. E eu queria te fazer uma pergunta. A psicologia baseada em evidências hoje, ela é muito ampla e ela busca, dentro da terapia cognitivo comportamental, essa evidência, né? São abordagens terapêuticas amplamente estudadas e são estruturadas, orientadas, com metas focadas no presente, com ênfase na modificação dos pensamentos disfuncionais e de comportamentos. Essas abordagens elas são colaborativas, adaptáveis e flexíveis e têm sido eficazes nos tratamentos, né, dos distúrbios psicológicos. Uhum. Considerando essa crescente importância da psicologia baseada em evidência, da TCC na prática clínica, como que nós podemos entender a interseção dessas abordagens com a neuropsicologia e de que maneira essa relação influencia a compreensão do tratamento dos distúrbios psicológicos e neurológicos? Olha, ótimo. Como eu estava falando para vocês, ah, uma ótima pergunta, principalmente relacionada à abordagem, à forma da gente lidar. Claro que a gente vai ter diferentes maneiras de se pensar um sujeito e a gente vai ter diferentes maneiras de se lidar com ele. Inclusive, é um assunto que eu até tratei em uma das aulas que a gente deu, né, que é a relação entre a neuropsicologia e a terapia cognitivo-comportamental. Então, quando a gente pensa no sujeito como um ser, como o biopsicossocial que a gente costuma falar, eu tenho que entender que tem que tem diferentes variáveis que vão influenciar no comportamento dele ali. Onde que a neuro vai entrar? Ao me auxiliar ali no que está fazendo com que esse sujeito se comporte de determinada forma. Então, quando eu tenho evidências suficientes de que eu tenho um transtorno do desenvolvimento, por exemplo, o Vinícius, como você perguntou, se eu tenho ali evidências suficientes que me mostram que eu tenho um transtorno do desenvolvimento, isso vai direcionar a minha terapia para um lado, isso vai me direcionar de uma forma, né? Isso vai fazer com que eu pense esse sujeito em termos de reabilitação de uma forma diferente. Então, a neuro, ela vai funcionar nessa intersecção que você perguntou, como um direcionador. Ela vai me dar caminhos ali do que eu posso pensar a partir do momento que eu estou com esse sujeito, que eu estou com ele ali na minha frente para tentar auxiliar o desenvolvimento dele de alguma forma, né? E a neuro só vai contribuir mostrando potencialidades e dificuldades. Então, quando a gente pega a neuro
principalmente nesse caso agora, falando especificamente de avaliação, eu vou pensar um perfil neuropsicológico desse sujeito. O meu objetivo ali é montar um perfil neuropsicológico dele. Para quê? O que que esse perfil vai fazer? Ele vai me auxiliar no desenvolvimento dele, seja em cessar dificuldades, seja em aumentar potencialidades. Então, eu começo a ver diferentes caminhos para aquele sujeito ali. E a avaliação, a neuro, me joga nesse ponto. Certo, Vinícius? Não sei se ficou muito claro para você. Tá? Não, ficou assim. Bom, Obrigado. claro, imagina. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma curiosidade que quer saber? Alguma coisa específica, às vezes, do trabalho, que às vezes a gente passa meio por cima de algo que para a gente pode parecer até bobo, mas talvez não seja, né? Mais alguma Ninguém dúvida? tem dúvida, curiosidade? Nada, a gente falou um tantão aqui da neuro, essa área é tão grandona, alguma coisa que vocês podem ter dúvida. Não acredito que vocês entenderam tudinho que eu falei. Pessoal, então podemos finalizar então? Sem dúvidas? Bem, eu vou começar agradecendo o Pedro, né, pela disponibilidade. O Pedro é parceiro da gente, é professor da pós em neuropsicologia, né? Esteve com a gente na primeira turma e também está com a gente na segunda turma. Então, agradeço a sua disponibilidade, a sua contribuição, Pedro. Tenho certeza que elucidou e despertou muita curiosidade também nas pessoas em relação a essa área da psicologia. Agradeço a todos que participaram, né, que tiraram um tempinho para estar conosco aqui. Muito obrigada, tá? E, de repente, quem quiser ir se matricular na segunda turma da pós, ainda temos algumas vagas, tá? E é só procurar a Mariane. Certo? Ótimo, pessoal. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Me coloco à disposição de vocês, qualquer coisa sobre a psicologia, sobre a neuro, estou à disposição de vocês, né? Quem tiver interesse por essa área pode ir sem medo, é uma área maravilhosa. Sou suspeito para falar, mas podem acreditar, né? É uma área muito, muito boa, né? E a pós-graduação vai dar para vocês uma gama de conhecimentos extremamente significativos, né? Como eu disse no começo, a neuro muito específica, e quando a gente pensa na variedade de sujeitos que a gente tem, tudo que a gente pode aprender, essa área fica melhor ainda, né? Então, espero que todos tenham tido um pouquinho de contribuição, despertado uma curiosidade aí mesmo para que vocês consigam buscar isso daí, vocês não vão se arrepender, é uma área realmente apaixonante, muito boa, tá bom? Pedro, então, muito obrigada, obrigada a todos, né? Bom final de semana a todos e boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.